Pois é, gente, hoje vamos estar reagindo, tá, a um vídeo de um ateu, onde ele está dizendo que Deus ele não existe, justamente pelo fato de existir o mal. Se o mal existe, será que isso necessariamente implica dizer que Deus ele não existe? Será que isso é verdade mesmo? Então fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar para você como você pode defender a sua fé desses ateus e argumentar acerca disso. Então vale muito a pena você assistir comigo e ficar para ver isso daí. Vamos ver. Se Deus é 100% justo e 100% bom, por que existe padres e pastores de crianças dentro da igreja? Porque eles não estão seguindo a Deus. Não, mas aí... Não. Vamos lá. Você me perguntou, eu tô respondendo. Se Deus é 100% bom, é 100% justo, como é que existe maldade sendo praticada? É a teoria da luz. Na verdade, não existe. Né? Novamente, se Deus, se Deus é 100% luz, se Deus é 100% luz, tem escuridão? Ausência de luz. Ele está falando a ideia de Agostinho. A ideia de Agostinho de que a maldade é uma ausência de Deus. Só que o que eu quero te explicar é que Deus é onipresente. E não existe ausência para a onipresença. Onipresença é aquilo que abarca todas as coisas. Se o seu Deus é onipresente, ele... Gente, se vocês não perceberam, primeiro, são dois ateus que estão falando que Deus ele não existe porque o mal existe. São dois ateus muito famosos aí que afirmam dizer que Deus não existe. Mas como é que a gente pode estar mostrando que isso que eles estão falando na realidade pode ser refutável? O que eles estão falando não faz sentido sobre Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu quero estar respondendo ao segundo ateu. Quando a gente fala sobre a ausência, não estamos falando sobre a ausência de Deus, porque de fato, Deus ele é um ser onipresente, Deus realmente está em todos os lugares. Quando a gente fala sobre ausência, estamos falando sobre a ausência do bem. Então o mal é a ausência do bem. Quando o bem ele não é praticado, se tem o mal. Observe que não é a ausência de Deus. Observe que eles tentam distorcer, mas eles não têm nenhuma intenção de querer tentar realmente entender Deus. Perceba, o mal, ele é a ausência do bem. Não estamos falando em nenhum momento sobre o mal ser a ausência de Deus. Deus é onipresente, de fato, como ele bem falou, e Deus ele está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas. Outro ponto que é fundamental para que a gente possa entender esse assunto é que Deus, quando ele criou a humanidade, quando Deus criou os seres humanos, quando Deus criou os anjos, ele colocou livre-arbítrio, ou seja, Deus ele deu livre-arbítrio para a sua criação. O mal ele surge porque nós utilizamos o livre-arbítrio que Deus deu de uma forma errada. Então observe, viver em um mundo sem o livre-arbítrio seria viver em um mundo robótico, programado. Mas Deus ele nos criou livres. O mal ele nasce do ser humano. O mal ele é algo praticado pelo ser humano. Nós não podemos atribuir a Deus o mal. Então observe que esse primeiro ateu falou, se Deus existe, por que padres, pastores fazem coisas erradas, fazem isso, fazem aquilo? A culpa não está em Deus, a culpa está na humanidade, a culpa está no homem que está fazendo isso. O papel de Deus foi nos dar livre-arbítrio, e Deus ele não é responsável pelas nossas ações e pelos nossos atos. Se o cara está fazendo uma coisa errada, é ele que tem que pagar pelo que está fazendo. Deus ele não pode ser culpado pela ação de alguém que está fazendo uma coisa ruim. Então percebam que o mal moral é consequência das más escolhas dos seres humanos e não da vontade de Deus. Então quando vocês se depararem com esses ateus falando dessas coisas, claramente existem respostas para isso. Por mais que eles não queiram acreditar ou não aceitem, mas existe resposta para isso sobre Deus. E de nenhuma forma esse argumento consegue mostrar que Deus ele não existe. O fato do mal existir implica que o ser humano está fazendo algo errado. Mas Deus ele não pode ser culpado por isso. O papel de Deus foi nos criar com livre escolha, livre-arbítrio. E como eu já bem expliquei, ele fez isso porque ele nos ama. E por amar, ele decidiu dar livre-arbítrio para a sua criação. Do contrário, seríamos seres programados para fazer simplesmente aquilo que Deus mandasse. E esse não é o mundo de amor que Deus quer. Perceba, Deus nos ama tanto que deu o livre-arbítrio para nós escolher entre fazer o bem e o mal. Se você pratica o errado e se você pratica o mal, a consequência é sua e não de Deus.